Pronto. Então, gente, já está gravando, viu? Bom dia, gente. Estamos aqui em nossa terceira aula síncrona, finalizando nosso módulo de introdução ao sistema Braille e à audiodescrição. E nessa última discussão, eu achei por bem a gente discutir um pouco como trabalhar com o nosso aluno no ambiente escolar, né? Então, a discussão de hoje, eu vou fazer um apanhado geral da discussão da prática mesmo na sala de aula, de como a gente deve lidar com o nosso aluno, e depois a gente faz algumas considerações, quem tiver pergunta sobre ainda alguma questão sobre o módulo, a gente fica aberta à discussão, e aí a gente encerra nosso módulo, ficando só o momento das correções e da finalização, que a gente envia lá para as notas lá para o CESAD, né? Aí vocês vão ver o resultado do que vocês construíram nas atividades. E é isso. Érica, você coloca aí a apresentação, por favor? Eu vou fazer uma explanação, mas assim, quem quiser fazer pergunta, interagir, fiquem à vontade, viu? Porque às vezes a gente tem um questionamento no momento da apresentação, e aí se deixar para depois a gente acaba esquecendo. Mas vamos lá. O aluno com deficiência visual, enfoque pedagógico. Essa foi o títulozinho que eu botei para a apresentação, que é no sentido de que, quando a gente tem um aluno com deficiência visual, a gente tem que fazer a avaliação, a observação, o enfoque pedagógico para a necessidade daquele indivíduo, né, daquele aluno. Érica, pode passar. Então, na deficiência visual, a gente tem basicamente duas classificações, dois tipos de deficiência, assim, dois padrões, e que a partir dela é que a gente vai programar nosso enfoque pedagógico, nossa prática, nossas sugestões, né, de atividade no processo de ensino-aprendizagem, que é a cegueira, como vocês já sabem, vocês já leram, e a gente já discutiu anteriormente, é aquele que não consegue fazer a captação de luz, então, a identificação através da visão não é possível, né? Então, se caracteriza como cegueira, e a visão subnormal, que é a baixa visão, que o aluno, a pessoa, o indivíduo ainda tem um pouco de captação de luz. Através dessa captação de imagem, alguns conseguem mais, outros menos, alguns com apoio de lupas ou de uma lente bem forte, né? Mas, mesmo com dificuldade, grande dificuldade, eles ainda conseguem fazer uso da sua capacidade visual para poder fazer uma escrita, fazer uma leitura, perceber cores, perceber objetos. Então, se caracteriza aí como visão, como baixa visão. No material que eu passei para vocês, no arquivo dessa última semana, vocês têm lá, deixa eu lembrar aqui o título certinho, para dizer a vocês. Vocês têm lá o material de Silvia Helena, Patrícia Assis e Giza Fernanda. Nesse material, elas vêm discutindo bem detalhadamente algumas características sobre cegueira, sobre baixa visão, e explicando certinho, com detalhes, a percepção de acordo com cada problema de visão que
o indivíduo possa vir a ter. Eu não coloquei aqui porque eu sempre coloco nas nossas conversas. O professor tem que entender o enfoque pedagógico. Ou as outras informações, elas vão dar base para que a gente consiga entender melhor o padrão, né? Mas a observação, a análise e a proposta pedagógica é, no nosso caso aqui, o que a gente vai focar. Mas a gente precisa conhecer, a gente precisa entender, então façam a leitura do material, é bastante interessante, ela vem trazendo alguns exemplos, algumas situações, e a leitura é joia, é muito boa, é muito gostosa de ser feita. Então, coloquei aí o material inteiro para vocês, para que não só o enfoque pedagógico seja discutido, como também essa fundamentação teórica de como se processa a percepção visual que o indivíduo vem a ter. Certo? Érica, pode passar aí para a próxima, por favor. Uma coisa interessante, que está lá no material também, que eu destaco para vocês aqui, é a seguinte discussão. Ver não depende só do bom funcionamento do canal visual. O que é que ela vem trazendo a discussão e que é importante para que a gente entenda. Mesmo com a dificuldade na visão, ou com a não visão, o ver na verdade, a relação que se tem com o objeto de aprendizagem. Então, a atenção, a concentração, o foco, a gente tem que trabalhar. Enquanto professores, isso aí é essencial para que a gente compreenda. Porque, mesmo tendo um requisito da visão muito restrito, se a gente trabalhar a atenção e a concentração, o indivíduo vai ter a possibilidade de pegar um objeto e colocar ali na concentração do espaço de percepção de luz que ele tenha, e ali ele vai conseguir ver de uma forma bem específica, né? Compreendendo as informações que aquele objeto traz. A pessoa pode ter uma visão perfeita, mas se a gente não trabalhar a questão de atenção e concentração, ele pode olhar, mas pode não ver. Então, eu achei uma discussão bastante interessante, e enquanto professores, profissionais da educação, a gente tem que ter esse entendimento. Na pesquisa que eu fiz com os alunos no meu mestrado, eu achei bem interessante, inclusive botei lá no texto, que mesmo não enxergando, as pessoas cegas que colaboraram com a minha pesquisa, eles usam muito o termo ver. Então, eu vi, estou vendo aqui, porque o trabalho tátil que eu fiz, eu colocava algumas imagens, né, e a gente ia fazendo uma percepção visual, trabalhando o conceito da figura, né? Então, foi bem interessante nesse ponto, porque eles mesmos colocam, estou vendo aqui, e o termo ver era muito presente na fala deles. Então, assim, o ver é uma questão de perceber, de compreender. Então, o ver não depende só do funcionamento do canal visual, e sim da percepção, do conhecimento, do conceito, da informação que se tem a partir daquela observação que se faz. Mas eu destaco aí uma fala das autoras. O aprendizado do uso da visão é tão natural que muitas pessoas acreditam que já nascemos com a sabedoria para usá-lo. Aí o Saski vem destacando aí, elas colocam no texto, explica claramente que ao longo da vida o ser humano aprende a ver e que o sujeito, cujo sistema de funcionamento do canal visual ficou afetado durante anos, não desenvolve o ato de ver só porque teve o sistema recuperado ou corrigido. Então, mesmo a pessoa com uma determinada dificuldade, se ele faz uma cirurgia e amplia, por exemplo, isso não quer dizer que vai dar total condição a ele de ver, porque ver é um aprendizado que vai na sequência da vida sendo formulado. Como eu coloquei para vocês,
a questão da observação, da concentração, acrescento agora a curiosidade, o interesse em aprender, é que vai possibilitar a condição de ver. Então, a gente tem que ter isso, compreender isso, para que a gente, quando for trabalhar com o nosso aluno, a gente comece a compreensão do ver nesse sentido, da observação, da concentração, da curiosidade, certo? Pode passar, Érica, por favor. No material das autoras, elas, que é esse aí que eu coloquei no arquivo que está disponível para vocês, ela vem destacando a cartografia como algo de necessidade de adaptação. Vem dando umas sugestões, fazendo uma discussão, colocando alguns exemplos. Eu não vou me ater na cartografia, porque tem muitos recursos que são simples e que a gente tem em nosso ambiente e que eu selecionei aí para a gente discutir um pouco. Mas destaco aí para vocês, no material que ela trouxe, o mapa em alto relevo, né, o mapa mundo aí em alto relevo, e a discussão que o professor vai fazendo no momento do seu desenrolar da sala de aula, estão em destaques, em alto relevo também, os temas, os assuntos que a pessoa vai trabalhando, né? No caso aqui, o Brasil e a África estão em destaque. E dentro do destaque tem todo o mapa mundo em alto relevo. Esse outro em um outro capítulo, ela discute a questão da importância das maquetes. A maquete também, dentro de uma organização da posição, do ambiente, localização, estimulação tátil, orientação espacial, dentro do que se propõe também de compreensão de mundo na percepção da pessoa cega, e da pessoa com baixa visão também, essas atividades de maquete são muito importantes, porque eles vão compreender essa questão da representação do macro no micro, né? Então, essa dinâmica do uso da maquete, ela vem trabalhando direitinho com vários exemplos, e assim, achei de grande importância. Como eu já coloquei para vocês, peguem o material, leiam todo, uma fundamentação teórica excelente para que vocês tenham conhecimento. Pode passar, Érica, por favor. No material delas, ela faz esse destaque também, eu coloco para vocês. As discussões apresentadas até o momento instigam reflexões sobre o fato de que o ato de ver, esse ponto ainda é referente ao ato de ver. Eu acho que na hora que eu coloquei o material, acabei botando o slide antes, mas aquele eu ia falar depois. Mas já falei, está tudo certo. Mas vamos lá, ainda na reflexão do ato de ver. As discussões apresentadas até o momento instigam reflexões sobre o fato de que o ato de ver não se resume somente a olhar algo, mas a atribuir significados ao que se vê. Assim, como se apresenta a ver com os olhos, apresenta-se a tocar e ser tocado com o corpo. O mesmo ocorre com o olfato, no qual se apresenta por meio de mediação do outro a nomear e apreciar os bons cheiros, assim como a classificar os ruins. Pela audição, distingue-se os sons agradáveis e os desagradáveis, e aprende-se a imagem falada. Cada um dos. Apareceu um negocinho aqui bem na frente. Cada um dos sentidos tem suas especificações, porém todos são utilizados com todas as outras funções do. Não estou conseguindo enxergar aqui no momento. Mas é o seguinte, já dá para entender bem o que está sendo. Acredito que vocês estão conseguindo observar a frase toda, mas aqui aparece
uma barrinha bem na frente da imagem. Mas eu trouxe esse destaque para a gente entender justamente o seguinte: a atenção e a concentração vão ser as portas para que se introduza esses significados. O que a gente tem como contribuição na prática pedagógica é realmente construir o conceito, os significados, o entendimento do mundo. E esse entendimento do mundo pela pessoa cega, ela vai fazer através dos outros sentidos. Então, o toque vai enviar informações através da mediação que os outros estão fazendo ao redor. Ah, isso é áspero. Pronto. Compreendeu a informação de que isso é áspero, então outros objetos ásperos ele vai fazer a associação. Esse objeto é liso. O liso, esse é de plástico, esse é de madeira, esse é de ferro. Toda a experiência tátil que a criança vai trazer, ou a pessoa cega, ela vai fazer a correlação através das informações que ela recebe. Quando ela toca, ela tem uma percepção, mas o conceito e o significado ela vai ter a partir de outras informações. Enquanto professores, mediadores, a gente vai estar sempre atentos à questão das informações que a criança precisa adquirir a partir daquela experiência. O cheiro, o toque, o som, todos esses recursos são as formas de percepção que a criança vai ter, e a partir dessas experiências e da formulação do conceito, ela vai aí elaborar essa questão do ver, né? Como eu já coloquei antes, mesmo a pessoa cega, ela tem na própria fala, a questão, eu vi, estou conseguindo ver, justamente porque essa percepção é todo um conjunto de significado, todo um conjunto de conceito que o indivíduo está formulando e elaborando ali naquele momento. Pode passar, Érica, por favor. Então, aí uma coisa que eu faço destaque são os vários recursos que a gente pode estar utilizando, que não são recursos complicados, são recursos assim básicos. Existe aí uma variação na questão da idade, não tem, só vamos usar isso com os pequenos, só vamos usar isso com os grandes, não tem. Todo recurso ele é válido para qualquer momento da vida do aluno, e o que a gente tem que estar atentos esse recurso vai atender a necessidade desse aluno, então a observação que o professor faz diante da necessidade do aluno é de extrema importância. Como eu já falei aqui nos outros momentos de discussão, cada um apresenta uma necessidade bem específica, mesmo tendo o mesmo diagnóstico, né? Então não é porque a gente utilizou com um que tem o mesmo diagnóstico que o outro que a gente vai conseguir com o mesmo recurso ter o mesmo resultado. Então, a gente tem que conhecer uma variedade, e dentro dessa variedade a gente tem que buscar a que melhor cabe a necessidade do aluno que a gente está trabalhando. Então, eu destaco aí como recursos. Lápis com a variação de pontas, eu destaco aí o 6B e o 4B, porque eles têm a ponta mais grossa, e quando a gente risca na folha de papel, ele tem uma linha bem mais grossa. Então, para a pessoa com baixa visão, esses lápis mais grossos, ele tem uma percepção melhor para ele na condição visual que a criança, que o indivíduo estiver apresentando. Então, lápis 6B e o 4B, eles são lápis indicados para trabalhar com a pessoa com baixa visão. Eu não coloquei aí, mas acabei de lembrar, vou dizer também. A folha de ofício que a gente utiliza com o trabalho com a pessoa cega também é a 120
ou 180 gramatura, porque elas são folhas mais grossas. Então, como elas são mais grossas, elas acabam atendendo melhor a necessidade do relevo, tanto no braille quanto na, na captação do lápis que a gente estiver utilizando. Tem esse lápis aí, que é o próprio grafite, mas a gente utiliza bastante também a canetinha, o piloto, né? Que aí a gente utiliza o preto, o vermelho, e na folha mais grossa, ela não atravessa para a folha de baixo. Então, ela também vai ser indicada para que seja utilizado com o pessoal de baixa visão também. O tamanho da letra na impressão. É indicado que a gente use um tamanho de letra maior, 14, 18, 20. Porém, eu destaco também, a gente tem que encontrar qual é a melhor letra para o nosso aluno, porque também existe uma variação de percepção. Se a gente perceber que com a letra do tamanho 18 ou no tamanho 20 ele consegue perceber melhor, ótimo. É aquela que a gente vai continuar utilizando para que a gente desenvolva o trabalho com o aluno. Caso esse tamanho não seja mais adequado, a gente vai fazendo os testes de tamanho mais adequado para que a gente atenda a necessidade desse indivíduo. Como é que a gente faz isso? Trabalhando, tenta um dia, tenta outro, e a gente vai modificando e vendo quais são as melhores possibilidades. Não tem, como eu digo sempre, não tem receita de bolo para trabalhar com a diversidade que a gente encontra na variação que existe. Mas o mais indicado, realmente, o mais utilizado é o tamanho 14 e 18. De 18, certo? Pode passar, Erika, por gentileza. Temos aí o caderno de pauta. Para a pessoa com baixa visão, também ele é o mais utilizado. E nesse caderno de pauta, as linhas são mais grossas e os espaços são maiores. Geralmente, a pessoa com baixa visão, tendo a necessidade de uma letra maior para a percepção, também na utilização da escrita, acaba precisando de um espaço maior também para poder fazer sua produção escrita. Então, o caderno de pauta, que é o caderno com linhas mais largas e espaços maiores, ele é o que deve ser utilizado para o trabalho com uma pessoa com baixa visão. Vocês observam aí na figura do lado direito essa demarcação feita com esse objetozinho preto. Esse objeto preto, ele se chama tiposcópio. O tiposcópio ele pode ser de plástico. Eu já vi alguns de ferro. Ele pode ser feito com aquela placa de raio-x. A gente pode fazer o recorte por dentro. Faz um efeito ótimo. Pode ser feito também com aquelas capas de caderno, do material de encadernar. Aquela folha preta que vem para ser usado no fundo, ele pode servir também. E para que serve o tiposcópio? O tiposcópio vai auxiliar na hora da escrita, porque como a questão da margem é um pouco complicada para a pessoa com deficiência visual, se a gente tem um recurso que tem um relevozinho e que dá a delimitação do espaço, aí se torna mais fácil para o processo de escrita. A pessoa cega, a gente tem que trabalhar a escrita do nome, porque o braille ele vai ser usado para a leitura, para a escrita. Mas a escrita do nome ela tem uma função social na assinatura que é de extrema importância. Então, a pessoa cega alfabetizada no braille e treinada na escrita vai ter a autonomia de fazer a sua assinatura utilizando a
o tiposcópio para poder orientar a margem do espaço que vai ser utilizado. Então, o tiposcópio é um recurso que traz autonomia e que faz um efeito bastante interessante no processo de escrita da pessoa com deficiência visual. E bem facinho de fazer. De folha de dupla face, por exemplo, pode ser feito também, mas ele tem uma durabilidade muito menor. Então, o mais interessante é que seja feito em plástico firme mesmo, certo? Pode passar Pronto. O tiposcópio, ele não é utilizado só para a escrita, ele também é utilizado para a leitura. Vejam só que interessante esse recurso que está na imagem do lado esquerdo. É uma folha, acredito que daquele plástico que vem para encadernar materiais, né, aquele plástico escuro, e nele foi recortado algumas tiras, e essas tiras vão servir para dar um destaque na linha que está sendo lida. Observem que essa linha que está sendo lida, ela também é usada com a fonte grande, né? Não sei bem qual foi a fonte usada, mas acredito que 20, 24. E nessa fonte, em destaque, também está em destaque com o uso do tiposcópio, que vai destacar exatamente a linha que o indivíduo vai fazer a leitura. Algo que acontece muito com a pessoa com deficiência visual de baixa visão é que, no momento que ela vai fazer a leitura, ela faz aquele esforço de identificação, mas num livro, em um livro assim, com uma linha após a outra, as linhas acabam se misturando. E aí a pessoa tem dificuldade de realizar a leitura, porque não consegue, a percepção visual dela não consegue fazer o destaque só na linha que ela está trabalhando. O tiposcópio, ele vem auxiliar nesse processo de leitura, porque ao destacar somente a linha que está sendo lida, vai criar também um conforto visual para que essa leitura seja realizada. E, assim, uma sugestão de professora. A gente pode utilizar isso, inclusive, no processo de alfabetização com qualquer criança, independente da condição visual, porque é como a gente conversou nos slides anteriores, o ato de ver é algo que tem que ser aprendido. É algo que tem que ser aprendido. Então, no processo de alfabetização, quando a gente está trabalhando com a criança e está fazendo aquele destaque realmente, onde é que está a letra A, onde é que está a letra E, onde é que está a letra U, é ensinar a criança a ver a letrinha, a reconhecer aquela letrinha. E com a criança com deficiência visual é o mesmo processo. Agora, recursos que auxiliem a criança, ao indivíduo, a fazer essa percepção visual são recursos interessantes no processo de aprendizagem. Esse daí é excelente no processo de leitura, fazendo destaque da linha para que a pessoa não se perca no movimento, e no caso da pessoa com deficiência visual, para que essas letras acabem não se misturando pela dificuldade do foco, certo? Com a criança que enxerga, ela não vai precisar desse recurso por muito tempo, que à medida que ela aprende a ver, ela vai dando continuidade e esse recurso não vai ser necessário por muito tempo. Já a pessoa com deficiência visual, um recurso como esse vai garantir autonomia e vai ser um recurso que traz acessibilidade à pessoa no momento da ação da leitura. Então, indico o uso assim com toda certeza que é algo que dá certo. O uso da lupa. Quando a gente fala na deficiência visual e na pessoa com baixa visão, a gente associa logo a questão da lupa. Só que, assim, por experiência,
eu digo a vocês que o uso da lupa não é tão fácil de ser aprendido. Um exemplo que eu dou é a gente mesmo. Quando a gente pega a lupa e faz a leitura, a gente vê que a letra amplia e, assim, não é tão fácil fazer a captação da informação, mesmo ela estando ampliada. Porque, assim, tem que ter o foco, tem que ter a percepção, tem que ter a movimentação. Para quem já é alfabetizado, ótimo, aquela informação é de imediato feita com o desenvolvimento da aprendizagem que a gente já tem. Mas para quem não é alfabetizado, esse processo é um processo mais lento, que precisa ser trabalhado com cuidado, que precisa ser treinado. Então, ao utilizar a lupa, a gente começa com pequenos destaques, como na alfabetização a gente faz. Onde é que está a letra A? Onde é que está a letra E? Fazendo aquele reconhecimento da letra, fazendo aquela familiarização da letra, e já com segurança no processo de leitura, que a gente vai trabalhando o delinear da leitura. O que é que a gente precisa ter primeiro, antes da lupa? O treinamento com foco, o treinamento com o perceber onde está a sua percepção visual, que melhor contribui para a identificação de alguma coisa. Tem pessoas que só conseguem enxergar de um dos lados. Tem pessoas que enxergam melhor embaixo, tem pessoas que enxergam melhor em cima, tem pessoas que enxergam melhor concentrando assim no centro. Então, a variação é muito grande. Antes do uso de ensinar uma criança a usar a lupa, a gente tem que descobrir e ensinar a criança a usar o seu resquício visual. Porque com o resquício visual e ela tendo autonomia de entender que através daquele pouquinho de visão que ela ainda tem, ela consegue perceber uma informação, aí sim a gente começa a fazer o trabalho com a lupa, porque ela já vai estar consciente de que ela é capaz, de que ela pode fazer aquela identificação da informação, certo? Vamos lá, Érica, pode passar. A gente conversou muito nesse módulo sobre a questão do Braille, acho que vocês, pelos vídeos, adorei os vídeos, olha, excelente, vocês estão de parabéns. Eu acho que boa parte, grande parte dos alunos compreenderam bem a questão da posição dos números, da combinação, e o Braille vai trazer realmente a autonomia que a gente conversou na aula passada e durante todo o módulo. A reglete, que está aí do lado direito, também já foi apresentada nos vídeos. É o recurso que se utiliza para fazer a escrita. Uma coisa que eu vou destacar aqui, que eu não destaquei nos vídeos anteriormente, que não era assim que eu me preocupei em não causar uma confusão, é que, ao ler, a gente utiliza os pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, naquela posição que a gente aprendeu aí durante todo o módulo. Agora, na hora de usar essa reglete, que é a reglete tradicional, a gente faz a leitura da esquerda para a direita, mas para escrever, a gente tem que escrever da direita para a esquerda. Então, a posição dos números, como a gente viu na celinha que a gente trabalhou, a gente vai dar uma invertida, porque na hora de escrever, a gente vai escrever 1, 2, 3, na posição que, na verdade, a gente vê, né, visualiza como 4, 5 e 6. Aí, assim, nessa prática, quando a gente vai realizar a escrita, a gente tem que prestar bastante atenção para não confundir. Isso acontece por quê? Porque quando a gente escreve, a punção, que é esse objetozinho que está aí em cima da prancha, esse objetozinho com a agulha na ponta,
Ele serve para que a gente segure e a gente pressione na cada celinha da reglete Professora, a... Pois não? Quer falar, é, Vieira? sim, desculpa interromper. e eu percebi isso justamente em um filme que eu estava assistindo, e aí que a escrita, quando a gente vai escrever para o cego, né? A gente tem que fazer de uma forma que é escrever atrás da folha, né? E ele vai sentir com os Exato. dedos, né? No outro lado da folha. Então é justamente por isso que a gente tem que escrever ao contrário, é? Isso. Quando a gente pega uma folha que escreve, a gente faz a escrita. Deixa eu ver aqui. A escrita da. A escrita assim da. Eu peguei o primeiro papel que está aqui de ladinho aqui, viu? Não. Ok. A gente faz na posição da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Como a gente coloca na reglete a posição da folha, assim, como a gente coloca na máquina de escrever, né, por exemplo. Aí, na hora de fazer a pressão, a ponta da punção, ela é redondinha assim, como se fosse a pontinha do nosso dedo. Na hora que a gente faz a pressão, ela entra e o relevo ele fica embaixo. Por conta disso, a gente tem que fazer a escrita da direita para a esquerda. Porque quando a gente vira, aí a leitura vai acontecer da esquerda para a direita. Deu para entender? Sim, perfeitamente. Fica confuso, né? Essa parte aí é bom na prática. No dia que eu fui lá em Japaratuba, eu até levei o pessoal lá de Japaratuba poder até experimentar. Mas, mas a explicação é justamente essa. Como você viu no filme, a movimentação era ao contrário, justamente porque a folha fica realmente ao contrário. E o alto relevo, ele acontece quando a gente vira a folha para o outro lado. Deu para entender? Sim, professora. E também, como estava lendo lá, ela lê a página de um lado e do outro. Aí uma Hum, linha estava perfurada, né, entre aspas, vamos dizer assim, pressionada, e a outra linha estava para cima, um relevo. E aí ela lia somente aquela que estava para cima, o relevo. E exato. porque a página seguia dos dois lados. Com a tecnologia, não tenho aqui nenhum de lado para mostrar a vocês. Com a tecnologia hoje em dia de impressão, realmente se consegue imprimir dos dois lados, com as máquinas impressoras em braille, né? Então, a gente tem acesso na escola de vocês, provavelmente deve ter algum livro em braille, principalmente assim de literatura infantil, tem bastante recurso da literatura infantil que já vem com o braille e vem justamente com o braille impresso tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da folha. Então, ele vem com os dois. Agora, a pessoa com deficiência visual que utiliza o braille, ela vai fazer a percepção tátil justamente do alto relevo que tiver na direção, na impressão que a folha apresenta. Quando ela passa, da mesma forma que a gente tem a percepção visual da letra, tanto de um lado da folha quanto do outro, né? No caso da impressão em braille, hoje em dia, a gente faz a leitura, o pessoal faz a leitura tátil de um lado, vira a folha, faz do outro. Aquela parte que, para a gente que enxerga, a gente vê afundada, né, que vai fazer o alto relevo, ela não atrapalha na leitura da pessoa cega, porque a pessoa cega precisa do alto relevo que está para cima, né? Então, o que está para baixo não vai fazer diferença para ela no momento do toque. Então, realmente tem impressão que os dois lados, principalmente nos livros infantis que estão sendo impressos hoje. Agora, no início, os livros encadernados, geralmente, eles utilizam um lado só da folha.
mas isso pela dificuldade de tecnologia na impressão, certo? Mas fez uma boa observação aí nessa questão da utilização aí da leitura. Alguém mais quer colocar alguma coisa nesse sentido? Professora, só mais uma coisa que eu Pode percebi. fazer. À medida que ela ia passando o dedo e lendo, ela passava assim pouco espaço e ela lia uma palavra, uma frase. Então assim, eu percebi que a ela não estava lendo somente letra por letra. Não. É letra por letra mesmo, né? Que Quando ela a gente estava. aprende a ler, quando a gente aprende a ler, a gente não visualiza a palavra. E assim, de imediato a gente faz a captação da palavra, a mesma coisa É, acontece com a pessoa cega. A pronto. diferença é que eles vão fazendo o Hum, toque, né? A é gente isso. consegue fazer isso com a visão. A gente, na hora de ler, a gente não se preocupa que é o A, B, E. A gente não Junta faz as, esse destaque, né? junta as letras e formando a palavra já fala, né? Como? No nosso entendimento, a gente junta as letras e forma a palavra e já fala a palavra, e não letra por letra. Assim também Exato. é a leitura, Exato. né? Com a prática, o dinamismo da prática, ele já vai fazendo também essa formulação, só que através do tato. A gente faz através da visão, mas a pessoa tanto alfabetizada, ao fazer a percepção tátil, ele cria a agilidade da percepção. Então, assim, a palavra flui, a leitura flui de uma forma dinâmica. Não precisa, ele não vai ficar preocupado com cada letra nem com cada espaço. Ele simplesmente vai fazer a leitura, da mesma forma que a gente faz. Pode falar, Edirene. Bom dia a todos. Bom Bom dia, eu sou dia. Nossa Senhora, eu sou Nossa Senhora da Glória e eu trabalho em sala de recursos, né? Aí a gente já teve lá na nossa sala vários alunos com deficiência visual e a gente já passou assim por etapas diferentes. Eu estava justamente lembrando isso hoje, né? A gente teve uma aluna lá com 13 anos, era a Emily, então ela sabia o braille um pouco. E ela era muito esperta, também tinha uma visão bem pouquinha, mas era muito pouquinha, mas ela andava na escola toda com a bengala. E ela também sabia muito de português um pouco, porque ela, quando ela perdeu a visão, ela já tinha, eu acho que uns 9 anos, foi quando o médico pediu para a mãe ela começar a iniciar o braille, né? Não era eu, a professora da sala de recursos, era outra. E a professora foi trabalhando com ela, trabalhando, e acabou que ela aprendeu muito. A professora sabia um pouco de braille, né? Não muito, mas o que sabia conseguiu. Mas, assim, naquela época, o MEC mandava uns livros em áudio e mandava aqueles notebooks amarelos, que quem é da sala de recursos sabe, que ele vem com dois Vox e vem com Mac Daisy. A gente conseguiu, aí quando eu já era professora dela, né? Aí a gente conseguiu desativar esses aplicativos. Ela levava o notebook para a sala e veio os livros do Mac em áudio também. O mesmo livro didático, né? Então, o professor também conseguia mexer no notebook dela, quando ela não conseguia, eles destravavam. E ele assistia a aula resumida que ele trabalhava no Fundamental Maior. Então, foi uma evolução muito grande, né, durante esse ano com esses computadores, porque o mesmo conteúdo que tinha em áudio, e ela sabia um pouco de braille. Aí, quando ela saiu da nossa escola, ela saiu para outro estado, ela foi embora, já terminou o ensino médio hoje. Então, a gente notou que ela teve um avanço bom, não assim como os outros alunos, porque a gente tem essa deficiência grande na sala de recursos de ter um profissional em braille, em libras, que não seja exatamente o professor da sala de recursos, tão só porque é muita coisa só para ele, né? São muitas deficiências misturadas. A gente não tem influência nisso tudo. A gente fez uns cursos, eu mesmo fiz um curso de braille lá com a Seduc, que foi o suficiente para eu receber esses alunos. Eu aprendi mais de braille, de libras, né? Mas o braille mesmo foi muito pouco para pegar alunos cegos que não, um ano é cego, outro ano é baixa visão, outro ano é mais ou menos. Pronto, aí a condição dela foi essa. Esse livro ajudou demais, né? E ela sabia um pouco em braille. A gente teve Ângela também, que foi um aluno em outro ano, que Ângela, ela aprendeu braille com tanta fluência, porque quando eu peguei Ângela, quando eu tive contato com ela, ela já estava próxima de sair do colégio, né? Mas tanto com a professora, eu acredito que ela fez alguns cursos aí em Aracaju, que ela pegou com tanta fluência o Braille, que ela fez a prova do Enem,
e a formatura dela na UFES foi esse ano de 2023. Ela se formou em agroindústria. Então, assim, ela conseguiu, a UFES colocou cuidador do lado dela, colocou um apoio para, não para ensinar o braille, mas para levar até a sala, fazer essa questão de mobilidade, né? E aí, Ângela, como ela aprendeu o braille, os professores, no dia da apresentação do TCC dela, eu estava presente e as professoras estavam admiradas com o esforço e a resiliência dela. A palavra que justificou a Ângela foi resiliência, né? E os professores trabalharam muito áudio, e ela foi adquirindo outras coisas, né? Não só o braille, mas ela ouvia muito os vídeos, as aulas. Eu sei que ela se formou, mas esse ano a gente tem João Vitor. João Vitor, ele não sabe braille, ele não quis o braille. Eu já conheço ele desde pequeno, ele já nasceu cego. E ele é super alegre, ele é a alegria do colégio, ele já está no ensino médio, no primeiro ano. Mas assim, professora, eu não consigo mediar o pouco que eu sei de braille para João Vitor. Ele tem uma resistência muito grande. Aí, quando você apresentou aí essa fichinha aí para escrever o nome, né, que a gente tem na sala de recursos, eu tive mais dois alunos, um com 45 anos e outro com 50, todos os dois que ficaram cegos agora perto dos 50 anos. Eles são da comunidade, mas eles frequentam a sala de recursos. Então, assim, a gente começou a dia de quinta-feira trabalhar o braille um pouquinho. E eles aprenderam o nome deles, eles sabem todas as letras, eles já lê palavrinhas em braille, pouco, mas eles sabem muita coisa. João Vitor não quer. E também não existia uma não aceitação da família quanto à cegueira dele, né? A gente notava que tanto ele quanto a família ainda achavam que ele ia voltar a enxergar, mas os médicos já diziam que era só na mão de Deus, né? Aí, assim, eu queria que você me desse uma dica sobre o que é que eu preciso, trabalho com esse aluno que ele não quer, não. A gente nota, lá a gente tem dominó em braille, tem quebra-cabeça em braille, tem jogo da memória, tem esse material que você apresentou aí, tem todo na sala de recursos. Mas, assim, eu já apresentei tudo a ele. Ele gosta mesmo de tocar violão, tocar instrumento, mas, assim, o braille para ele a essa altura. Eu queria muito que ele aprendesse um pouco, entendeu? Porque ele é muito inteligente e eu acho que iria ajudar muito a ele, mas não consegui até o momento desenvolver esse desejo dele. E assim, eu vejo assim, né, que se para alfabetizar o português mesmo já é difícil para quem não quer, enquanto o aluno não quer, a gente fica complicado. Imagine o braille, que não é fácil, né, é difícil. Então, eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso, se fosse possível, viu? E obrigada. Certo. É justamente essa variação que eu venho destacando na discussão com vocês. Não é porque a gente consegue utilizar com um que a gente vai conseguir utilizar com o outro, que a diversidade é imensa. E, assim, a diversidade de percepção, a diversidade de compreensão do mundo, da relação do mundo, tudo isso vai variando, como o relato que a colega está trazendo aqui. E, assim, observem que já teve experiências positivíssimas, né? Assim, relatos bem positivos com que ela trouxe aqui. Mas aí chega um, mesmo com a experiência que ela já traz, que a Edilene está trazendo aqui, que já tem experiência com outros alunos, aí chega um e com esse não se consegue. Eu estou com um caso lá parecido, Edilene, eu tô com um rapazinho que ele me disse o seguinte: ah, eu vou aprender braille para quê? Braille não importa para mim, né? Então, aí o que é que eu tenho feito e que está dando resultado legal? Eu deixo ele conversar e a partir do que ele traz, de interesse dele, aí eu já jogo para a questão da atividade de leitura, né? Então, a gente está tendo uma aula assim, bastante dinâmica, porque eu deixo ele apresentar assim a sua compreensão do mundo primeiro, para a partir daquela compreensão de mundo é que eu trabalho a questão da aprendizagem escrita, né? Então, por exemplo, ele chegou falando, conversando que adora lampião, e que lampião isso, que lampião aquilo. Aí, o que é que eu fiz? Ele não enxerga nada. Primeiro, eu levei um lampião de barro, né? Então, a gente fez toda aquela captação de informações através do tátil, a questão da cartucheira, a questão da roupa, do chapéu,
da espingarda, né? E a partir daquele momento de percepção, aí eu levei ele para fazer a tentativa do desenho, através do formato que ele tinha percebido lá, na percepção tátil, e aí ele fez. Com o desenho feito, eu usei o cordão. Eu colei, eu fiz a colagem do cordão, e no outro dia que ele veio para aula, para comigo, né? Ele fez a percepção do que ele tinha desenhado, e ali, além daquela percepção, eu joguei lá a palavrinha em braille, utilizando aqueles botõezinhos que a gente compra em loja de artesanato, que faz a colagem. Aquelas pecinhas, geralmente a gente vê bastante em roupa, A as miçanga, pecinhas coladas. miçangas. Como é o nome? Umas É a, mi- miçangas. é a miçanga de cola, não é redondinha, não, é aquela que a gente cola, É as que é a pérolazinhas, metade, né? né? A metade da É a bolinha, pérola, as pérolazinhas. tipo uma pérolazinha, que aí já vem com a Hum, colinha, né? Eu gosto muito de É, fazer o braille nesse processo de alfabetização, eu utilizo bastante aquele. é uma boa E eu ideia fiz mesmo. lá, coloquei lá a palavra lampião. O que é isso aí? Aí ele, não sei, né? Que não estava vendo, estava só fazendo a percepção. Aí eu fiz, não, é aquilo que você desenhou. Aí vamos ler aqui. Aí botei o desafio para fazer a leitura, né? Aí na leitura a gente vai trabalhando os pontos, a posição, tal. Aí tinha lá a palavra lampião. Dali daquela palavra lampião, aí eu já utilizei outras folhas com o treino das sílabas, né? Da família do lá, do P, do lá e do P, que aí a gente já trabalhou essas duas. Aí, a partir daí, eu estou puxando outras coisas. Quando ele fala alguma coisa relacionada, aí eu já vou puxando outras coisas. Eu estou tendo um resultado bastante interessante com ele, que é a outra professora que também trabalha o Braille, que foi justamente ela que me pediu um auxílio nesse sentido, porque ele não queria fazer esse treino, né? Aí ela estava me dizendo que com ela ele já estava também mais interessado, estava fazendo mais as tentativas lá e estava mais interessado em aprender. Aí, assim, é aquela coisa que eu venho dizendo. Para trabalhar com o aluno com deficiência visual, não tem aquela receita de bolo. A gente tem que conhecer os recursos, tem que buscar essas tecnologias para poder trabalhar e tem que entender, observar, perceber no aluno como é que ele responde ao que a gente está ensinando, né? Esse é um ponto. E sempre nessa questão, mesmo ele não tendo a capacidade de enxergar, ele tem que ter a capacidade de se concentrar e dar curiosidade. Às vezes, se a gente começar direto pelo braille, não vai chamar a atenção. Foi o que eu tentei fazer com ele nesse sentido aí. Eu não comecei pelo braille, eu comecei pela percepção daquele objeto de algo que ele tem interesse, que foi um boneco em barro, argila, do personagem que ele estava falando. Então, isso pode ser feito com qualquer outra coisa, um avião, um trem, um carro, em qualquer idade, independente da idade. Porque aí a gente vai treinar o quê? Que ele consegue ver, entender, compreender o mundo através do que ele traz, né? Então a percepção tátil é nosso primeiro recurso. A partir da percepção tátil, o que ele é capaz de fazer. Quando eu fiz o desenho com ele, geralmente a pessoa que não enxerga vai dizer, não, eu sou incapaz de desenhar. Só que aí, fazendo a nossa mediação, fazendo aquela construção, a gente mostra para a pessoa que ele é capaz de fazer algo nessa construção, né? Então, ele conseguiu fazer, ele fez, claro que não é da forma que a gente considera perfeita, mas ele conseguiu fazer o que foi possível. Ele fez uma cabeça, ele fez um chapéu, ele fez 2 braços, ele fez uma espingarda na
que estava no apoio dos braços, né? Então, ele fez uma construção de uma figura humana. A partir daquela construção da figura humana, que utilizou o lápis mesmo, eu, em um outro momento, fiz o alto-relevo, e a partir do alto-relevo construí o interesse de que ele tivesse curiosidade de descobrir o que era aquilo. Só que aí ele só ia descobrir se ele lesse. Então, assim, é um caminho que a gente tem que ir construindo e a gente só vai descobrindo na hora que vai trabalhando. Acredito É, que essa é apenas uma sugestão. No caso, trago a partir da minha experiência, mas aí a sua experiência vai ser nessa observação com ele, com o interesse dele, o que é possível. Autoestima, estímulo à curiosidade e foco é a primeira coisa que a gente tem que trabalhar nesses casos. Pode falar, Edirene, quer falar? tá certo. Me ajudou muito, obrigada, viu? A gente trabalha também com os outros alunos que têm autismo, as outras deficiências, né? Essa questão do foco, de trabalhar o que ele gosta, porque aí fica mais fácil. Mas com ele, sinceramente, eu não tinha tido essa ideia ainda não. Eu tenho um Porque, autista lá que ele ama bateria de caminhão, né? Mas ele não quer fazer nenhum dever. Aí no dia que eu desenho uma bateria de caminhão, o resto vai. Fica mais fácil. Aí eu não exato, tinha tido essa ideia com ele ainda, com deficiência visual. e é por aí mesmo, porque assim, todo o interesse, todo o foco que qualquer aluno vai trazer é justamente o que parte da vivência dele, né? Da construção dele. Então, se a gente não partir da construção dele, e especialmente nesses casos que a família não acredita, aí é que a gente tem que mostrar a ele que ele tem que acreditar nele. E ele tem que mostrar a todo mundo que ele é capaz. Esses são os trabalhos mais difíceis. No caso das outras duas alunas que você colocou o relato, elas provavelmente tinham uma família que apoiava, que levava para outros apoios, que fazia toda uma construção de contexto que fazia com que elas tivessem mais interesse em estar se relacionando com o Braille. A Elas questão, tinham, a questão do elas processo de tinham. leitura, uma família que tem uma relação boa com livros, com leitura, e um contexto melhor, mais estimulador, né? Quando não tem esse É, contexto estimulador, o desafio na nossa construção é maior. Mas esse desafio começa com o interesse não, o, o entendimento dele de que ele é capaz. porque assim, professora, a gente estuda tanta coisa, né? Quando chega lá, a gente quer fazer, quer ver um resultado. Aí, se a gente chega lá, não acha a porta como se a porta fosse fechada, fica difícil. Aí, assim, eu acho importante, né, a gente também entender que vai encontrar alguns obstáculos lá. E, assim, ele é um menino tão saudável, inteligente, ele é namorador, ele gosta, todo dia ele chega com uma namorada diferente lá. E aí ele é bem bonito, né? Ele gosta muito de vaquejada, e ele tem uma mobilidade boa no sítio que ele mora. Ele negocia umas horas é com cavalo, outras horas é com galinha. Ele vai de Glória para cortar folha de cavalo na vaquejada. Ele não tem uma festa na região que ele não vá. Então, assim, como ele teve, a família dele é família que tem envolvida com política, então ele anda muito com adulto. Aí ele desenvolveu esse lado social, né? Aí eu acho que ele pensa assim, para que eu quero o Braille? Não preciso. Só que ele frequenta a escola, eu sei que um dia vai fazer falta na vida dele, porque, tipo, ele não usa bengala, eu não, ninguém conseguiu colocar bengala para ele, ele acha que não precisa. Aí no sítio dele, ele tem mobilidade. Se ele for aqui em um balneáriozinho que tem aqui perto, ele vai. Mas na própria escola que ele estuda, que ele chegou esse ano, ele não vai no banheiro sozinho. Então, assim, se ele usasse bengala, ficava tudo mais fácil, né? Mas as outras duas usavam. Inclusive, essa que se formou na UFES comprou uma bengala agora que a bengala fala. Para todo lugar que ela vai, a bengala diz obstáculo à direita, obstáculo à esquerda. Chegou lá, a bengala falava tudo em inglês. Ela não tinha essa facilidade em inglês. Foi que o outro aluno cego baixou o aplicativo da bengala e colocou a bengala para falar em português. Então, assim, entre eles mesmo, né? A gente baixou muito aplicativo, eu associei eles aí na SDV, aí em Aracaju, que é a Associação de Cegos de Sergipe. A SDV passou um tempão vindo dar palestra aqui na sala, criou uma amizade boa com eles, o presidente. Então, assim, esses outros tiveram esse desenrolar. Agora,
João Vitor é como se ele fosse para a escola, professora, só para socializar, entendeu? Paquerar as Sim. meninas, ele é muito bonito, né? Tem 18 anos. Ouvi, No ontem ele caso, é cheguei um lá, rapaz já. ontem eu Com cheguei lá e relação, ele disse, comprei um óculos novo, Edilene, olha, comprei um óculos novo e tal, cortei o cabelo. Aí, para a gente introduzir o Braille, fica difícil mesmo, né? Mas, assim, com as suas dicas foram relação, muito boas, eu vou tentar. com relação à questão do áudio, o áudio também é de extrema importância. Não, assim, um não tira a importância do outro. Como ele já é uma pessoa mais adulta, o trabalho com o áudio é importante para que ele vá acompanhando as disciplinas na escola como um todo. Agora, o trabalho com Braille é o que vai dar a compreensão de base do processo de leitura para ele, né? Tanto para a construção escrita como para a construção de leitura, né? De compreensão mesmo de todo o processo de leitura. Mas, assim, fazer a leitura no áudio também não impossibilita, né? Agora, realmente, o Braille traz uma base que para outros processos de formação, inclusive quando chega em espaços de conquista mesmo, né? Um Para concurso, uma tudo, coisa ou né, outra, professora? é importante que a Até, pessoa tenha até para ler a bula de um remédio, para ler uma caixa de um a perfume, autonomia. até para essas coisas, né? Até o Esse é o. momento ele está trabalhando só com áudio na sala. Eu orientei os professores a colocar ele na frente e o professor comprar um gravadorzinho para ele gravar as aulas, e orientei a mãe que comprasse para ele rever as aulas em casa, e os professores fizessem a arguição, porque não tem outra forma de trabalhar com ele, que não tem outro canal, né? Professora, eu gostaria que É, você falasse também um pouco, se ainda desse tempo, sobre aqueles professores, aquelas aulas que alguns professores trabalham, só a letra cursiva mesmo, agora só assim, colando, como você falou aí, as linhas, fazendo com que eles reconheçam o português, né, através do tato, mas que não tem nada a ver com braille. Aquilo ali é importante ou não? Porque não vai servir nenhum espaço, né? Não tem repita, nenhum por favor, espaço, a né? pergunta, porque assim, eu quero entender melhor. Eu entendi, Então, mas me repita, por É favor. coisa de, é coisa de sala de recursos, entendeu? Existem alguns professores que na formação eles relatam que eles trabalham assim, tipo a letra A, e ele faz a letra A em linha, em lã, de alto relevo. Depois eles trabalham todo o alfabeto, com o nome do aluno, o desenho, tudo colando em alto relevo, ou com pistola de cola quente, ou com uma linha, com uma coisa que ele leia o alfabeto passando o dedo, mas não é braille, é o formato Sim, mesmo da letra. Mas em nenhum espaço que ele for, vai ter nada assim. Então não vai servir, né, professora, para a vida? Você acha o quê é, sobre isso aí? o alto relevo e a É, escrita, a letra de forma e o alto relevo no cordão também é importante. E é necessário, sim, para que a criança entenda que existe, na língua portuguesa, a composição das letras e aquela forma que aí está sendo trabalhada desse modo, é a forma que as pessoas que enxergam visualizam. Mas a partir dessa forma, não pode ficar limitado a esse trabalho. Essa é uma introdutória ao que a gente vai apresentar de Braille. Então, o que é que eu costumo fazer? Eu faço, e assim eu oriento para que todo mundo faça dessa forma. A gente trabalha com a letrinha em alto relevo, brinca com a massinha, faz no cordão, mas já faço a introdução que para você, aluno cego, você tem que usar o braille, porque o braille vai estar na caixinha de remédio, o braille vai estar em alguns livros, o braille vai estar na exposição no museu, quando você for visitar o museu, vai estar no shopping, quando você for lá para o mapa tátil lá. Então, as pessoas enxergam dessa forma, esse é o A que as pessoas enxergam, mas o seu vai ser esse. Aí, assim, eu passo daquele cordão que a gente construiu e mostro o braille. Então, é importante, sim.
é importante para que a criança entenda que existe um mundo letrado, que as pessoas enxergam as letras, aquela letra, e fazem a composição da leitura com aquela letra que está ali. Mas aqui você vai reconhecer porque você tem a deficiência visual, vai ser essa daqui. Então, aí eu começo justamente com aquelas caixinhas que vocês trabalharam nos vídeos. Na sala de aula, numa educação infantil, por exemplo, a gente não vai ensinando, cadê o A? O A é... Pronto. Quando está ensinando ali a todo mundo, mostra a criança o A, que todo mundo está trabalhando, mas naquele momento já mostra a criança o A na caixinha de ovo, que o A é um ponto só. O E, 1.1 e o ponto 5. O I, 1.2 e 1.4. Então, naquele movimento, já vai fazendo a introdução do braille, mesmo ele conhecendo também a outra. Então, as formas da escrita é importante. A cursiva, por que é importante? A cursiva é importante porque ele vai trabalhar também a letra cursiva na assinatura dele. Se for totalmente cego, é o trabalho introdutório para a assinatura, a letra cursiva. A letra de forma é o trabalho introdutório para o braille. Reconhece a letra e associa aos pontos do braille. E, dentro de todo o contexto do trabalho pedagógico, vai explicar que é um mundo letrado, é a base de todo o conhecimento, todo aquele processo que a gente faz com qualquer criança. Agora, sempre associando ao que está sendo trabalhado com os outros, ao que ele precisa entender por conta da deficiência dele. Então, vai fazendo aquela mediação da informação, né? E é por aí. Eu Respondida, acho que Direne. faltou, responder, eu acho que faltou muito essa introdução também que você falou aí. Eu acho que ele não passou por nada disso. Já foi o braille Exato. direto para ele. Foi daí também, pelo que você fala aí, eu localizo assim esses pontos, entendeu? E não foi feito essa sensibilização, né, anterior. Pronto. Já foi oferecendo o braille a ele, ele teve resistência e Exato. pronto. E Tá bom, braille não é obrigada. fácil. Não, não é fácil a gente entender o braille nessa composição de pontos. Vejam Não, só não. como é complexo. É 6 difícil. pontos, e esses 6 pontos a gente associar. Um ponto só é a letra A. O ponto um e 2 é a letra B. O ponto 2, 1 e 4 é a letra C. A gente que já tem o conhecimento da escrita, fica mais fácil. Mas para quem não tem conhecimento da escrita, que significado é que tem o ponto 1? Ele só vai ter significado se ele entender que a letra A, que todo mundo enxerga daquela forma, aí por isso que a gente apresenta a forma. A letra A, que todo mundo na sala de aula vai gritar lá que letra é essa? A, que letra é essa? B. Ele só vai conseguir identificar se ele reconhecer que o ponto 1 é a letra A, que o ponto 1 e 2 é a letra B. Então, é questão mesmo do significado. É aquela coisa que a gente destacou lá do livro que eu coloquei para vocês. Todo mundo passa pelo processo de aprender a ver. Na educação infantil, quando a professora passa lá o alfabeto todo e a gente vai apontando de uma por uma, é o aprender a ver. Com a criança cega, ele vai aprender a ver tocando o que os outros estão dizendo e, a partir daquele toque, associar a, ao sistema de escrita que é próprio para a condição dele. E é justamente isso, como você colocou aí, o rapaz de 18 anos, ele não passou por um processo de significação nesse sentido, e aí não traz para ele a importância de que ele tem que buscar a autonomia dele, fora do mundinho dele, porque ele já acha que ele já está autônomo, porque no ambiente dele ele consegue isso, consegue aquilo, É. e consegue sim, beleza, ótimo, maravilha. Só que não existe só aquele ambiente dele. Existe um Do mundo jeito que além ele é, que pode do ser jeito que ele conquistado. é inteligente, ele pode, de repente, partir para outros mundos facilmente. E aí é O onde ele papel vai do, sentir. o seu papel enquanto professora vai ser exatamente isso, despertar nele esse interesse, essa busca pela saída do ambiente dele, que para a gente é algo limitado, e ele tem interesse de buscar outras coisas além.
Se ele não buscar esse interesse, aí o trabalho fica na questão que já está sendo trabalhado do áudio na sala de aula, dos É professores isso estar mesmo. trazendo áudio para que ele consiga pelo menos terminar o ensino fundamental, o ensino Porque médio. assim, a gente acaba se culpando, né, professora? Porque a gente queria fazer algo diferente. E principalmente quando a gente vê que alguém conseguiu. Então a gente diz, os outros dois conseguiram algo a mais, e por que ele não? Ele está tendo alguém que quer ensinar, ele está na sala de recursos, lá tem o material, por que não, né? Mas assim, depende muito dele também. Eu tive Exato. uma ideia É, também de fazer, né, no sábado letivos, eu vou fazer umas oficinas em Libras e umas oficinas em Braille, para pegar o pouco que eu sei, dividir e compartilhar, não só com eles, mas com os familiares, professores e os alunos, os colegas dele do regular. Aí eu imagino que nesse incentivo ele desperte um pouquinho também no coletivo, né? exato, exato. E essa busca do sair do mundinho dele para buscar outras coisas além, isso aí é interessante que seja trabalhado para que para que fique assim na cabeça dele que, veja, eu só consigo até aqui, eu quero mais, né? Quando a pessoa quer, a pessoa vai. E assim, enquanto professor, é justamente esse trabalho que você já vem realizando, passar para a comunidade, passar para os colegas, passar, porque aí é o despertar também desse conhecimento, da informação, para que quando chegue o aluno para aquele professor, ele já tenha uma base de conhecimento que vá atrás. Mas é essa coisa que eu estou dizendo, a gente tem que fazer a observação, ver a particularidade, e se aquilo a gente não está conseguindo dessa forma, dar uns passinhos para trás, no sentido do que ele precisa aprender para chegar aqui, né? Então é por aí. Bom, obrigada, viu? Desculpe aí que eu falo muito, mas é assim mesmo. Não, mas são questões importantes que no decorrer da prática, realmente a gente tem que se deparar e se questionar. O nosso fazer pedagógico, a gente tem uma pressa, porque a gente tem que dar conta do que está ali no currículo do ano, aquela coisa toda. Termina uma avaliação e já começa outra, e essa pressa não ajuda a gente a ter bons resultados com o grupo de alunos que a gente trabalha. E se a gente tiver essa pressa sem analisar e sem perceber, a gente acaba não sanando a dificuldade do aluno, porque muitas vezes a gente tem que realmente dar uns passinhos para trás para poder ver aquele aluno fluir, fluir. Porque se a gente ficar só naquele ponto que ele precisa aprender aquilo, que ele precisa aprender aquilo, e não entender o que faltou ele aprender, e que ele não está aprendendo aquilo, aí a gente acaba perdendo mais tempo, que a gente perde o ano todo. E é por aí, é isso. É tentar entender, tentar buscar e, e não se culpar. A culpa não é nossa, não, viu, mulher? Não se culpe, não. Agora Tá faça o seu bom, melhor sempre. tá bom, Érica, obrigada. É que a gente tem pode que mudar aproveitar aí. um momento único, né? É um momento único, você é uma excelente professora. E quando não dá certo, aí fica o aprendizado, para que com o próximo aluno a gente observe o que não deu certo e com o próximo a gente consiga acertar, porque com esse aluno eu tentei, mas não deu certo por causa disso, disso, disso. É sempre a questão da avaliação, né? A questão da avaliação que a gente tem que fazer do nosso próprio trabalho, do trabalho que a gente faz com o aluno. Essa avaliação é importante sempre para que a gente não fique parado. Que ficar a vida toda parado, dizendo que o aluno não aprende porque ele não quer, o aluno não aprende porque ele não quer, fica muito fácil, mas a gente nunca vai ter um resultado legal, né? Mas se a gente entender, o aluno não aprende por quê? E for procurar o que está faltando, está faltando uma estimulação tátil, está faltando aprender a ver, está faltando só com a observação e com as tentativas de atividade que a gente vai fazendo com o aluno, que a gente vai compreendendo. Mas não se culpe, não, só avalie e sempre se proponha a tentar uma coisa além, certo? Então, vamos lá, continuando aí, vou passando rapidinho para a gente poder encerrar.
Então, esse aí é o Soroban. A gente também, nessa introdução, não trabalhou. Eu, particularmente, eu não tenho muita afinidade com o Soroban. Lá no local que eu trabalho, tem uma professora específica para isso, mas é o recurso do ensino da matemática. Dá uma base para eles fazer os cálculos matemáticos de multiplicação, divisão, de uma forma que eles consigam entender com uma base concreta, né? Então, esse aí é o Soroban. Eu coloquei aí uma foto de uma garota usando o DOSBox, que também é um, um recurso que é acessível, é gratuito, e a boa parte das pessoas cegas que eu conheço e que utilizam o computador, eles fazem uso do DOSBox. Pode passar, Érica, por favor. O celular é um recurso hoje em dia muito utilizado, porque ele traz uma acessibilidade que dá a possibilidade de autonomia para pessoas cegas. Então, o celular hoje em dia é muito utilizado. Agora, como a gente vem discutindo também durante o nosso módulo, é aquela questão da mediação para que se promova a aprendizagem. Não é porque tem um celular que você, vou botar o recurso de acessibilidade no instante e já sei fazer. Não. Precisa buscar, entender, precisa aprender como utilizar, e a partir dali, com o treino, utilizar e utilizar com autonomia. Tem essa plaquinha aí que eu destaquei para vocês, que é o uso da bengala. Tem 3 tipos de bengala. É a bengala branca, ou toda prateada, que é a bengala que indica que a pessoa é cega, é um deficiente visual cego. A verde, se vocês observarem por aí alguém com a bengala verde, está indicando que aquela pessoa tem baixa visão, e a que tem pontos vermelhos na bengala é a bengala que indica que a pessoa é surdo-cega. Além da deficiência visual, ela também tem a deficiência auditiva, que também nesse módulo a gente não trabalhou, mas tem outras questões bem particulares para o ensino da pessoa surdo-cega, que vai associar tanto a discussão da Libras como a discussão do Braille, né? Então, faz uma associação na discussão para poder atender as necessidades dessa pessoa. Pode passar, Érica? Então, eu destaco aí coisas que eu acredito serem importantes para a prática da sala de aula, que é como estimular a aprendizagem. O estímulo da aprendizagem vem aí no promover a autoconfiança. Porque sem confiança a gente não consegue aprender muita coisa, não. A gente fica travado, parado. Então, a autoconfiança, eu consigo, eu sei, eu vou tentar, eu não tenho medo de determinadas situações. Então, a autoconfiança é algo a ser trabalhado no nosso aluno com deficiência visual, para que ele desenvolva outras habilidades. A autonomia. É comum a pessoa que enxerga, principalmente o adulto, os professores fazem bastante isso também, acabar cercando demais de cuidados e acaba inibindo a autonomia da criança, daquele aluno. Então, se a gente tiver muito medo que ele se bata, que ele se machuque, que ele isso, que ele aquilo, a gente acaba inibindo a autonomia. Então, a gente que trabalha com o aluno, a gente tem que garantir, sim, a segurança, tá observando para que o aluno não corra nenhum tipo de risco, só que a gente tem que garantir a autonomia dele. Fulano, vá lá pegar umas folhas na diretoria, vá lá para mim, faça esse favor. Aí a criança vai, mas não consigo, consegue sim, vai lá, você vai por aqui, pronto, dá a indicação. Deixar que ele faça coisas, que ele circule, que ele se sinta confiante em realizar determinadas tarefas para que ele tenha autonomia. Da primeira vez, da segunda vez, o professor observa, fica lá direitinho para garantir a segurança. Mas aí, com
o exercício com a atividade fazendo de forma mais sequenciada, a pessoa vai acabar realizando sem maiores dificuldades e sem que o professor se sinta inseguro também em permitir que ele realize sozinho. Então, a autonomia é de extrema importância para que o aluno tenha um bom desenvolvimento em todas as outras atividades que vai seguir assim, daquele ponto adiante, né? Eliminar os medos. Tanto o aluno como a gente tem medos, e às vezes os medos nos impedem de seguir adiante. Então, a gente tem que fazer aquele trabalho de observação, de análise, para que a gente não se prenda, não fique estagnado naquele medo, certo? Ter cuidado com a superproteção, que eu acho que eu já trabalhei aí na discussão com a relação da autonomia. É um cuidado que a gente tem que ter com o aluno. Brincar, vivenciar, interagir, sentir o prazer no aprender. O prazer vai vir a partir de quê? Do entendimento, da compreensão dos significados. Então, toda atividade que for sendo feita com o aluno, criar aquele ambiente de significado, explicar, mostrar através de percepções que ele venha a ter na audição, no olfato, no tato, para que ele elabore o conceito daquilo que está sendo ensinado, criando o significado. Então, o professor tem que estar atento nessa vivência, que é o que vai possibilitar o desenvolvimento da aprendizagem. Uma coisa que eu destaco aqui, e que a colega Direne até falou, é o acreditar, né? Se existe um ambiente que não acredita nas capacidades daquele indivíduo, ele vai ficar mais inibido, ele não vai conseguir realizar determinadas tarefas. Mas se a gente acredita e mostra que é possível, que é capaz, a tendência é fluir, né? Fluir na aprendizagem, fluir no desenvolvimento, buscar coisas novas. No caso do exemplo que a Edirene colocou, ele se sentia capaz naquele ambiente que ele já é familiarizado. Então, na relação com o cavalo, com o sítio, que ele já tem costume de vivenciar, ali ele se garante, porque ele já aprendeu a vivenciar aquilo, e todos que estão em sua volta acreditam que ele é capaz daquilo. Mas o que as pessoas acreditam que ele não é capaz, ele não tenta, né? A mesma coisa na escola. Se a gente acreditar que ele não é capaz, ele não vai nem tentar. Se a gente acredita que é capaz, a gente faz a mediação, a gente faz a observação, a gente faz as tentativas, sempre na tentativa do acerto e do erro, para que a gente possa fazer a avaliação da melhor possibilidade que a gente possa trabalhar. Analisar a realidade de forma crítica, avaliar, reavaliar sempre todo o contexto do trabalho e trabalhar diariamente para transformar a realidade. Eu não estou vendo a última, eu acredito aqui que deve ter mais alguma, mas acredito que a gente conseguiu, na proposta de hoje, tem uma faixinha bem aqui que atrapalha a visão, que ela fica embaixo aqui. Direne, eu acho que só tem mais uma frase, você pode ler para mim? Consegue visualizar daí? Bom, eu estou vendo aqui trabalhar diariamente para transformar a realidade. A última Não, que dá essa para foi a ver que eu aqui li, né? Essa é a última. é a última. Ah, então a gente conseguiu ler todas. Foi. Então, gente, olha, 9h30, eu vou encerrando a apresentação por aqui. Eu acho que tem, aí para frente tinha outros exemplos, mas como o tempo da gente já está em 1h30, eu não vou mais seguir, porque assim, eu abro espaço para que, se alguém quiser falar alguma coisa, comentar ou perguntar ainda alguma coisa, a gente
abre um espaçozinho só para a finalização. E agradecer a vocês também pela participação aí no módulo. Eu, particularmente, achei que vocês participaram muito bem, vocês estão de parabéns. As atividades que eu corrigi, a do Braille mesmo, eu corrigi praticamente todas, e eu fiquei feliz com o resultado. Acredito que deu para alcançar uma compreensão assim de base. E a de audiodescrição eu só vi umas duas, eu não parei ainda para corrigir. Mas eu acredito que com a discussão que a gente veio tendo e com o interesse de vocês na participação dos fóruns, eu coloco para vocês que eu fiquei muito feliz e todos vocês estão de parabéns, viu? Agora eu abro o espaço para se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Professora, Pois não, uma, Débora? É uma Débora, né? dúvida, Débora, sobre essa última avaliação da audiodescrição. A senhora quer em texto ou quer que a gente fale, no caso, que faça o áudio mesmo? O meu pedido foi por escrito mesmo. Vocês podem fazer lá na folhinha do Word, coloca lá a imagem e faz a descrição por escrito. Algumas pessoas eu percebi que já mandaram em vídeo. Eu achei interessante. Quem quiser fazer em vídeo, pode também. Quem quiser fazer em áudio, eu prefiro o texto. Viu? No texto, eu acho que fica melhor para fazer a avaliação. E o Pronto. pedido inicial foi que fosse feito no texto, a imagem e o texto, certo? Ah, muito obrigada. Eu acredito que no vídeo vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas quem já fez no vídeo e já mandou, tá ótimo, eu vou corrigir e vai fazer o mesmo efeito, não tem problema. Professora, ainda sobre a autodescrição da imagem, tem algum limite de linhas ou de palavras para essa descrição? Ou quanto mais Não, descrição, melhor fica para a visualização da pessoa? a audiodescrição, ela vai muito pelo objetivo da proposta que a audiodescrição está fazendo naquele momento. Tem algumas audiodescrições que elas são extensas. Eu, particularmente, acho elas mais cansativas. As pessoas que eu já participei assim, de discussão também não aprovam tanto uma tão comprida, né? Tão intensa. Mas tem algumas necessidades de que ela seja extensa para que ela atenda todas as especificidades, toda a informação. Por exemplo, uma audiodescrição de uma capa de um livro ou de uma imagem que está sendo discutida para um livro de história, por exemplo. Aí aquela audiodescrição bem detalhada, com todas as informações, vai trazer uma precisão maior para a pessoa que precisa da audiodescrição naquele momento. Mas, para movimentos uma dinâmica mais do cotidiano, as audiodescrições menores são mais utilizadas e são de melhor recepção. Então, assim, não precisa exatamente colocar todos os detalhes, passo a passo. Precisa dar uma contextualizada, uma informação assim que seja mais precisa para que a pessoa tenha acesso à informação sem necessariamente precisar dizer que o brinquinho é redondo e tem uma bolinha azul, tem não sei o quê. Basta dizer que tá a imagem ali, a pessoa está com um brinco e já está dando a informação, né? Para a atividade, se vocês forem bem minuciosos, eu acho interessante, porque é um exercício de estimular para que vocês façam a descrição de uma imagem. Então, quanto mais informações, mais detalhes vocês vão estar me dando da imagem. Então, para esse momento, algo mais detalhado. Mas no uso do cotidiano, não precisa ser tão detalhado assim. Uma dica que eu dou também a vocês sobre o exercício.
centraliza primeiro na parte mais importante, por exemplo, eu aqui nessa imagem que está aparecendo aqui para vocês, eu não começo do fundo, na parede branca, eu começo do que é mais importante. É uma mulher, pele branca, cabelos cacheados, usa óculos de grau, está ao centro da imagem e ao fundo tem uma parede branca. Então, a coisa mais importante da informação da imagem é que vai ser apresentada primeiro, de preferência também de cima para baixo e da esquerda para a direita. Certo? Algo mais? Mas essa variação, assim, de cima para baixo, é que dá uma sequência para que vocês vão fazendo, assim, tipo uma, uma, uma visão panorâmica da situação, né? Ok. Mas não necessariamente se colocar alguma coisa que está mais embaixo no meio da descrição, não prejudica de imediato, é só para dar uma orientação na lógica. De cima para baixo, da esquerda para a direita. Ok, professor. Muito obrigado pelas orientações. A forma, geralmente, que a gente faz uma leitura, né? Tanto Isso visual quanto mesmo. uma leitura, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Aí dá um embasamento aí na hora de fazer a leitura por escrito, certo? Mais alguém? Alguma questão mais? Pronto. Se não tem, então vamos encerrar por aqui. Vocês tenham um excelente sábado. Que joia que a gente terminou nosso módulo. Fiquei muito feliz com a participação de todos no fórum, nas atividades. Logo em breve vocês terão acesso lá a nota que será colocada no CESAD do resultado de participação que vocês tiveram no módulo todo, né? Oi, muito obrigada e até um próximo momento que a gente tenha a oportunidade de discutir esses assuntos. Obrigada a todos. Vou encerrando por aqui. Pode encerrar a